E aí galera, aqui é o Grande Mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu vou analisar a melhor partida da semana. Partida essa que talvez não seja apenas a melhor partida da semana, talvez seja a melhor partida do ano. A partida foi jogada pelo atual campeão mundial, Magnus Carlsen, de brancas, contra o Grande Mestre Nishigiri, que é um Grande Mestre bem forte também. Essa partida ela foi jogada no Memorial Gashimov, torneio realizado no Azerbaijão, que terminou hoje com a vitória do Magnus Carlsen, com 2 pontos na frente do segundo colocado, demonstrando realmente por que ele é o atual campeão mundial. Bom, então, bora começar a partida, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber assim todas as notificações. Bom, então, bora começar. Magnus estava de brancas e começou com lance 1 C4, jogando assim uma inglesa. Então o Giri respondeu com E5, que é um lance bem natural contra a inglesa. Cavalo C3, cavalo F6, cavalo F3, cavalo C6. Bom, lances bem naturais de desenvolvimento. E aqui o Carlsen joga com G3. E o Giri ele resolve jogar com D5, levando para posições muito parecidas com a defesa siciliana. Basicamente, essa posição depois de CD5, cavalo D5, é uma siciliana dragão com as cores invertidas. Então aqui veio o bispo G2 e o Giri jogou com o bispo C5. Essa variante ela foi usada pelo Caruana no match pelo campeonato do Mundial contra o Carlsen. É uma variante bem interessante, vários jogadores fortes estão jogando com o bispo C5. Geralmente, nessa posição, as pretas jogam com o cavalo B6. Esse é o lance mais popular, tirando assim o cavalo de D5 e evitando qualquer tema tático que poderia ter com o bispo de G2 e o cavalo em C3 atacando D5. Mas o bispo C5 é um lance que ganhou bastante popularidade recentemente. A ideia é poder desenvolver o bispo para uma casa bem ativa, já controlando assim a ruptura D4 das brancas. Então aqui o Carlsen seguiu com roque, D3 e aqui o Giri faz H6. Esse lance ele é uma melhora se comparado à partida do Caruana contra o Carlsen, que o Caruana ele jogou nessa posição com torre E8 e o torre E8 ele permite alguns lances como por exemplo cavalo G5 ou então bispo G5. O lance H6 do Giri ele evita esse tipo de lance. Então aqui o Carlsen ele jogou com cavalo por D5, veio dama por D5. A dama ela não está tão bem colocada assim em D5, porque pode rolar algum tema tático com o bispo de G2. Então algum ataque descoberto, o cavalo saindo e atacando a dama. Por enquanto não tem nada imediato, mas o preto ele tem que tirar essa dama de D5 logo. Então aqui seguiu com A3, a ideia das brancas é jogar com B4 e bispo B2, por exemplo. Então o Giri jogou com A5, já impedindo essa ideia. E aqui veio o bispo D2. A ideia é poder jogar com o bispo C3, assim ativando o bispo. E daí o Giri fez dama E6, tirando a dama de um possível ataque, né? Um ataque descoberto ali das brancas. Talvez a casa D6 fosse uma casa melhor para colocar a dama, porque a dama ela continua assim controlando o ponto D4. E a dama em E6 ela tem um problema que ela atrapalha o desenvolvimento natural do bispo de C8, que essa dama ela vai ter que ir para E7, por exemplo, para só então conseguir tirar esse bispo. Então veio aqui torre C1, desenvolvendo a torre, dama E7, né? Tem que perder esse tempo para conseguir desenvolver o bispo de C8, bispo C3, e aqui o Giri faz cavalo D4, que é um lance bem típico dessas posições, porque se agora eu jogar, por exemplo, bispo por D4, então E por D4, o peão de E2 ele acaba se tornando uma debilidade. Esse peão ele pode ser atacado, porque agora ele ficou atrasado em uma coluna semi-aberta. Mas aqui o Carlsen ele faz o lance E3, então cavalo por F3 e dama por F3. Bom, então após trocar os dois cavalos, essa posição ela acaba simplificando bastante e geralmente o preto ele consegue igualar nesse tipo de posição. Mas acontece que o branco ele tem mais ideias, ele tem mais planos. O branco ele pode pensar, por exemplo, em fazer a ruptura D4 em algum momento, ou então fazer até a ruptura F4. E o preto ele não tem assim um ponto de contato, ele não tem um plano tão claro nesse momento.
Por isso que a posição das brancas ela é um pouco mais flexível, existem mais ideias aqui para as brancas. Então veio aqui bispo D6, dama H5, né, melhorando assim a dama, C6, e aqui a gente chega na posição mais crítica da partida, e é esse momento que eu achei realmente genial, né, o lance que o Carlsen fez, o conceito por trás desse lance. É incrível ver que o Carlsen ele consegue jogar bem todo tipo de posição, né? Ele joga bem os finais, joga bem o posicional e joga muito bem também as posições dinâmicas. E aqui ele faz um lance que eu tive que parar um tempo para tentar entender esse lance, a ideia por trás dele. Aqui o Carlsen ele faz o lance F4. F4 exclama, um lance assim realmente de um campeão mundial, esse F4. E por que esse lance ele é tão genial assim? Depois de fazer o lance E por F4, que é o lance mais lógico da posição, o Carlsen, ao invés de tomar com o peão de E, que seria o lance mais natural, ele joga aqui G toma F4, assim sacrificando o peão de E3. Então, esse conceito aqui eu achei assim genial, porque não é nada claro que depois de dama por E3, o branco ele vai ficar melhor nessa posição. Só após alguns lances que vai ficando clara a ideia das brancas, que o branco ele vai realmente ter compensação por esse sacrifício. Mas é um lance muito difícil de fazer. O lance E por F4, o branco ainda manteria uma vantagem, porque o branco ele tem ideias como, por exemplo, trazer o bispo para E4, jogar com a F5, seria um lance mais natural mesmo. E depois de F5, dama G6, torre D8, as brancas podem pensar em jogar com D4 e D5, tentando assim abrir linhas, e o rei das pretas ele não está muito legal nessa posição. Mas o G por F4 realmente é um lance mais forte, até o computador demora um tempo para entender essa ideia do Carlsen. Só depois de um tempo ele entende que realmente é o lance mais forte. E o Guiri, durante a partida, ele não percebeu esse sacrifício. Inclusive nas análises, ele disse que se tivesse percebido essa ideia, ele não teria voltado o bispo para D6. Ele teria deixado o bispo em C5, para evitar a ideia de F4 tomando de G. E o que acontece depois desse G tomar F4? O Guiri aceitou o sacrifício, jogou ali o dama por E3, mas esse lance talvez já seja um erro. Seria melhor aqui jogar com rei H7, um lance bem difícil também esse rei H7. Esse lance não é tão intuitivo, o rei H7, porque se o preto ele não aceita o sacrifício, jogando aqui dama por E3, o branco está avançando essa maioria de peões no centro, e essa maioria ela é muito forte, ela vai causar vários problemas aqui para as pretas. Mas a ideia desse lance, o rei H7, é que depois de um lance natural, como por exemplo torre F3, as pretas podem jogar G6 e a dama ela fica sem casas, né? E não dá para jogar o dama por H6 sacrificando a dama, que rei H6, torre H3, o bispo ele defende essa casa. Então esse rei H7 é um lance que poderia manter o equilíbrio. Por exemplo, E4 e agora F5. E se torre F3 nesse momento, dama F7, buscando simplificações. E aqui o branco tem um lance legal, que é torre G3. Dama H5, torre por G7. E aqui o branco ele tem um perpétuo, com torre G7. Pode repetir ali, torre G7, torre G5. Ou então tomar a dama em H5. Mas depois de bispo por F4, essa posição está equilibrada. Mas não era nada fácil encontrar esse recurso. O lance assim, mais óbvio mesmo é tomar em E3. E agora o branco ele precisa provar a compensação depois do sacrifício. Então vem rei H1 e o Guiri ele faz aqui o lance torre D8. Bom, nessa posição, tomar o peão de D3 é um lance que perde imediatamente, porque as brancas podem jogar com torre D1 e tá caindo o bispo de D6. Então por isso que ele jogou aqui um torre D8, que é um lance bem lógico, de repente ele pode voltar o bispo para F8 para ajudar na defesa. E agora o Carlsen joga a torre de C para E1, dama C5 e agora F5. E aqui começa a ficar mais clara a compensação das brancas, que o branco ele vai colocar o bispo em E4 e trazer a torre para G1,
assim colocando todas as peças em cima do roque das pretas. Seguiu aqui com bispo F8 e agora bispo E4. E de repente o branco está com todas as peças ativas. A ideia é trazer a torre para G1, de repente dobrar as torres em G. E começa a ter muitos temas táticos aqui. E o preto ainda não consegue usar as peças, não consegue colocar o bispo de C8 em jogo, a torre de A8 para jogar. Então, basicamente, o preto ele não consegue usar esse peão a mais. Então, o conceito aqui do Carlsen, né, esse sacrifício posicional de peão, é muito assim, genial. Né? Ele perceber que poderia sacrificar esse peão de E3. É um lance assim, que nem passou pela minha cabeça quando eu estava acompanhando essa partida. Então, aqui depois de bispo E4, eu acho que a posição das pretas já é bem difícil mesmo de jogar. E aqui o Guiri ele joga o lance torre D5, assim sacrificando uma qualidade. Mas acontece que o Carlsen não é obrigado a tomar essa torre, aceitar a qualidade. Ele simplesmente ignora o lance torre D5, fazendo aqui torre F3, podendo passar a torre de E1 para G1. De repente dobrar as torres em G. O bispo em E4 ele vale muito mais do que a torre nesse momento. Né? Tomar em D5 só vai dar contra-jogo para as pretas. Então aqui seguiu com B5, torre G1, torre A7. O Guiri tenta defender pela sétima. De repente, em alguma posição, ele poderia ter algum recurso com F6 e a torre ajudar na defesa. Mas aqui o Carlsen ele já mata esse recurso, fazendo o lance bispo F6. Agora nem essa ideia de defender pela sétima com a torre o preto tem. E aí fica bem clara a vantagem das brancas aqui. O conceito do Magnus funciona perfeitamente. Então aqui veio G6. Que o branco está com ameaças agora como simplesmente dobrar as torres com torre de F para G3 e jogar assim torre por G7. Então para tentar se defender o Guiri faz aqui G6. Se ele não faz nada, simplesmente ele está morto nessa posição. Então veio aqui dama H3. Aqui o Magnus não joga o lance mais preciso. Aqui ele poderia fazer torre toma G6, que não era nada fácil também essa variante. Por exemplo, FG6, dama G6. Então torre G7. A ideia é que se joga bispo G7, tem bispo C3, com a ideia de fazer F6. Então é um recurso assim, muito fino mesmo esse, nada fácil encontrar isso durante a partida, mas esse era o arremate mais rápido, né? Se torre G7, bispo G7, dama C1, rei G2, dama G5, dama G5, HG5, e aqui bispo D5, vai cair uma qualidade, e o branco ele tá com bastante material a mais. Mas aqui o Carlsen, ele jogou o dama H3, é um lance bem natural de fazer. Esse dama H3, ele mantém aqui toda a vantagem da posição. O ataque das brancas ele continua sendo muito forte. Então seguiu aqui torre D6, dama H4, defendendo o bispo de F6, torre por F6. Aqui numa posição já assim difícil de jogar, a posição tá desesperadora aqui porque tá vindo o lance F toma G6, abrindo assim todo o roque das pretas. O Guiri resolve sacrificar a qualidade, tentando assim defender a posição, mas acontece que depois de dama F6, bispo E7, dama por C6, dama por C6, bispo por C6, o Carlsen ele consegue ganhar material. Aqui ele fica com uma qualidade a mais e assim ele troca todo aquele ataque, né, por essa vantagem material. E essa posição é uma posição que está ganha, basta ter técnica para converter essa vantagem, e técnica é o que não falta para o Carlsen, né? Que é justamente essa fase da técnica que é a fase assim que ele consegue se destacar mais ainda dos outros jogadores. Mas nessa partida é interessante ver que ele consegue jogar bem todo tipo de posição, mesmo essas posições dinâmicas, posições de ataque, ele realmente consegue jogar num nível muito alto, qualquer tipo de posição. Então aqui depois de bispo C6, o branco ele tá ganho, vem a parte de converter a vantagem. O Guiri jogou com rei G7, então seguiu FG6, F toma G6, D4, A4, D5, B4, bispo E8, ameaçou tomar em G6, bispo G5, H4, bispo por H4, torre por G6,
rei H7, e agora ele faz torre C6, já tocando ali no bispo de C8, bispo G4, torre F4, atacou o bispo de G4, não pode tirar esse bispo agora que está caindo o bispo de H4 também, e daí o Guiri jogou torre G7, e nesse momento, numa posição perdida, o Guiri ele deixou o tempo cair, mas já era uma posição sem esperança, porque, por exemplo, depois de torre G7, vem bispo G6, cheque, torre toma G6, torre toma G6, rei toma G6, torre por G4, rei H5, torre por H4, e aqui é simples, as brancas vão ganhar o final de peões, depois de rei H4 vem D6, e agora é só disparar o peão de D, e o branco ele tá ganho. Então é uma partida assim que eu achei realmente genial a maneira que o Carlsen jogou, principalmente esse momento em que ele faz o lance F4, que já não é um lance fácil de fazer, e depois o lance G por F4. Esse lance aqui realmente é genial, o conceito dele é de sacrificar esse peão e entender que ele teria uma grande compensação, ele teria assim esse dinamismo, né, as peças ativas compensando esse peão a menos. Bom, então essa partida que eu queria te mostrar nessa partida da semana. Se você curtiu, já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos encerrar por aqui e até o próximo.